Olá, pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira, hoje é dia de live e a gente vai falar sobre a importância do sono para a nossa vida, principalmente o sono de qualidade, tá? Porque existem aquelas pessoas que dormem, mas elas não têm qualidade no sono delas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sono de qualidade e como o Café Marita Memory e o nosso Night Therapy vai nos auxiliar aí nessa tarefa tão importante da nossa vida, né? Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Venâncio, sou treinadora de produtos Marita e toda terça-feira, às 20 horas de Portugal, eu estou aqui com vocês. E durante todo o expediente da empresa, eu estou com vocês também lá no Instagram da Europa, que é maritanetwork.ue, com a caixinha de perguntas. Inclusive, eu estou lá, se você tem alguma dúvida, vai lá e faça a sua pergunta, que eu ainda vou te responder hoje ainda, tá bom? Então, vamos lá começar um pouquinho falando sobre a importância, né, do nosso sono. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, por que ele é importante? Por que ele toma praticamente um terço da nossa vida? Será que algo que é necessário para nós por um terço da nossa vida seria algo desnecessário, né? Todos os animais dormem, né? Então, o sono, ele é essencial à vida também, tá? Então, a gente tem que imaginar o seguinte, será que a gente dorme só para conservar energia ou para recuperar o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, o nosso corpo? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre essa importância de dormir e dormir bem, ter um sono de qualidade, aquele sono reparador que quando você acorda naturalmente, você já acorda com disposição para vencer mais um dia, tá? Então, um dos motivos, sim, que nós dormimos é para conservar energia, tá? Mas durante o nosso sono, nós temos ativos vários processos metabólicos no nosso organismo, tá? E ele está intrinsecamente ligado nos processos de imunidade. Por exemplo, eu acho que eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Que é muito importante o sono reparador também para a nossa imunidade, tá, gente? O que acontece, um dos processos que acontece, enquanto nós dormimos e paramos de alimentar e as reservas de glicose vão baixando, o nosso corpo ele consegue trabalhar sem glicose ou com pouca glicose, mas as células doentes, os vírus, as bactérias, os fungos, eles não conseguem sobreviver sem glicose. Então, durante o nosso sono, e por isso vários exames de glicemia e para detectar algumas doenças em jejum, é justamente por essa causa. Então, o que acontece? No momento em que nós temos essa baixa, o nosso sistema imune começa a trabalhar. E o que ele faz? Ele começa a detectar as células que estão defeituosas, que estão suspeitas ou que já estão doentes. E ele vai marcando elas para morrer, tá? Então, é nesse momento, é durante esse sono reparador que isso acontece. Também é por isso que o nosso corpo nos leva a dormir muito quando estamos acometidos com alguma doença, tá? Para quê? Para a gente parar tudo, poupar energia para que o corpo possa gastar energia com o que é principal para ele, que é o quê? Acabar com aquele vírus ou com aquela bactéria, seja qual for o vírus patogênico que está ali no nosso corpo, tá? Então, esse é um dos motivos também, tá bom? E a privação de sono com frequência pode levar a estados mórbidos, tá? E deixar a gente muito vulnerável a alguma doença. Por quê? Porque se eu não tenho sono de qualidade, meu sistema imune não consegue trabalhar adequadamente para me proteger de todo esse processo, tá? E aí, qual que é o processo do sono na nossa fisiologia, tá? Ele participa igualmente de forma ativa e também efetiva na secreção de vários hormônios, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, tá? Que para as crianças é indispensável. Então, é muito importante a gente pensar que a gente precisa determinar horário para os nossos filhos dormirem, tá? De preferência, após as 20 horas, não mexer mais com celular, com tablet, com notebook, ou colocar filtro de luz azul para que a melatonina seja produzida adequadamente, tá, gente? Na fase adulta, o hormônio do crescimento é importante
para a manutenção da nossa massa magra, tá? Porque a gente começa a perder massa e o hormônio sendo excretado adequadamente, a gente vai ter manutenção de massa magra e manutenção do peso, tá? Ele também é indispensável, tá? Para desenvolvimento do indivíduo criança. E ainda tem, né, a questão do sistema linfático, tá, gente? Que é o quê? Ele é crucial para a plasticidade neuronal. Eu não sei se vocês lembram, mas eu sempre falo para vocês aqui sobre a questão de que durante o nosso sono é quando o nosso organismo começa a fazer a seleção de tudo que a gente leu, ouviu e aprendeu durante o dia. Então, é nesse momento em que ele vai fazendo a separação do que é importante e do que não é importante, do que eu vou memorizar e do que eu não vou memorizar, tá? Então, por isso que a gente tem memórias de curto prazo e longo prazo, porque o nosso organismo ele faz essa separação. E é justamente durante o sono que se consolidam essas memórias, tá? Então, se eu não tenho um sono de qualidade, eu estou ficando aquela pessoa que não consigo guardar nada, que a minha memória falha, que me dá branco, tá? Que eu não consigo concentrar, que eu não tenho foco. Então, é mais um motivo, né? Mais uma importância do sono aí na nossa vida, tá, gente? E é muito importante também, né, a recuperação do nosso corpo, tá, gente? E vários estudos mostram que a privação de sono, tanto aquela aguda, tá, que é a privação de 1 ou 2 dias, quanto a crônica, que são pessoas que sofrem distúrbios do sono, tá, é ligado a aumentar o risco de várias doenças, tá bom, gente? Então, é muito importante a gente pensar no sono, né, como uma parte importante da nossa vida. Eu sei que hoje é tudo corrido, eu sei que hoje está tudo muito mais online do que já esteve, porém, nós precisamos prezar pelo nosso sono de qualidade. E o importante é que a gente consiga, de preferência, deitar até às 11 horas da noite. Por quê? Porque a melatonina ela é produzida a partir do momento em que a nossa retina capta a escuridão. E o pico de produção dela é às 23 horas. E das 23 até amanhecer, ela vai baixando. A melatonina é um hormônio, tá, gente? Que não é só hormônio do sono. Ela é considerada o maior antioxidante, o melhor amigo do nosso organismo. E ela é tão importante para o nosso organismo que o nosso próprio organismo produz. Então, se eu não estou colaborando com a minha higiene de sono, se após as 19, 20 horas eu estou ficando direto no celular, algum tipo de aparelho eletrônico que emita a luz azul, que para o nosso corpo é captada como a luz do sol, o nosso corpo está ficando privado de produzir a melatonina, tá? Isso é muito sério e a gente precisa observar isso. E também nas crianças. A gente tem visto cada vez mais crianças aí com problema de insônia, com hiperatividade, com ansiedade, e tudo porque não dormem no horário certo ou têm aparelhos eletrônicos aí disponíveis o tempo que elas quiserem, tá? Isso precisa ser observado. Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que a gente precisa fazer várias coisas, mas a gente precisa determinar horários para que a gente possa largar esses aparelhos de lado e poder deixar o nosso corpo trabalhar para que a gente possa dormir adequadamente, tá? Porque não vai adiantar ficar morrendo de trabalhar depois de um determinado horário e depois não ter saúde mais para aproveitar o que você conseguiu com esse trabalho, tá bom? E aí, como é que os nossos produtos vão ajudar? Então, já falando sobre a melatonina, nós temos o nosso Night Therapy, que não é melatonina, tá, gente? Ele é um drink que tem aqui o Happy Blend, que é uma exclusividade Marita, e que esse Happy Blend é o L-triptofano. O que ele faz? Ele é o precursor da melatonina, tá? Ele é importante por quê? Porque ele vai estimular a produção de serotonina, que posteriormente, no horário em que o nosso corpo precisar do combustível para a produção de melatonina, essa serotonina vai ser o combustível, tá? Vai ser o insumo da produção de melatonina. Então, o que vai acontecer? Nós vamos usar o nosso Night Therapy entre 17 e 19 horas. Alessandra, por que esse horário? Porque a melatonina ela começa a ser produzida no momento
em que a minha retina capta que a noite chegou, tá? Então, primeiro ponto. Então, tem que ser entre 17 e 19. Por quê? Por que não pode ser depois das 19? Porque o nosso corpo já vai estar produzindo e não vai adiantar pôr um insumo ali, porque ele não vai conseguir usar, tá? Então, o interessante é você tomar dentro desse horário para que o corpo transforme esse L-triptofano aí na produção de serotonina e que quando a melatonina começar a ser produzida, já tenha serotonina suficiente para a produção de melatonina, tá? Então, uma única dose ao dia, um scoopzinho desse aqui, ó, um scoopzinho desse, em água quente, água morna, água gelada, dentro de uma bebida, por exemplo, se você quiser, tá? Bater com leite ou bater com cappuccino fit, fica uma delícia. Ele vai ser usado, então, uma única dose ao dia, entre 17 e 19 horas, para que você possa ter a produção adequada de melatonina e ter o sono reparador e todos os benefícios da melatonina no seu organismo. E o nosso Café Marita Memory, nós sabemos que ele é o café para todos os processos cognitivos, para melhorar toda a nossa parte cognitiva, fala, audição, reflexo, percepção, memorização, foco, concentração, melhora de aprendizado, mas ele também vai agir na ansiedade. Então, na correria do dia a dia, nós vamos ter um reforço aqui em 3 doses, tá, do nosso café, 3 colheres de chá ao dia, de preferência no máximo até às 18 horas, tá? Para quê? Para que você consiga manter seus níveis de ansiedade ou baixá-los, para que você também deixe o seu corpo trabalhar, não fique acelerado, para que quando chegar lá, aquela vontade de deitar e dormir, promovida pelo Night Therapy, o seu corpo possa descansar e a sua cabeça também. Porque quando a gente está muito acelerado, muito ansioso, a nossa cabeça começa a não funcionar. Não é verdade? Então, tomando o Memory 3 vezes ao dia e o Night Therapy uma única vez ao dia, você consegue em alguns dias já notar esse benefício de estar tendo um sono de qualidade, dormindo mais cedo, dormindo bem e acordando disposto no outro dia. Isso tudo vai melhorar a sua disposição, o seu corpo, sua concentração, seu foco, o seu humor, porque quem não dorme bem também tem aí oscilações do humor, fica muito mais irritado, né? Então, horários de tomar o café Memory. Ele não tem um protocolo específico, você tem que tomar 3 doses ao dia, pode ser as 3 juntas, por exemplo, numa mesma xícara, vai ficar um café mais forte, mas não tem problema. Ou pode ser divididas aí ao longo do dia, tá? Sem problema nenhum. Então, fica a critério da pessoa que está tomando a forma que ela quer tomar esse café, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tenha uma ótima noite e a gente ainda tem aí um pouquinho de plantão lá no Instagram, maritanetwork.e, e eu espero vocês lá. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.